queria saber uma coisa. Tem diferença em horários para comer e tudo mais? É bom ser sempre no mesmo horário? Em relação... Bom, primeiramente em relação a comer de dia ou comer à noite. Quando a gente come durante o dia, é melhor do que comer, né? Comer mais as calorias que você tem na sua dieta durante o dia e à noite ficar mais em jejum. Que eu sempre falo que é o jejum fisiológico, né? 12 horas de jejum acho que é o recomendado para qualquer pessoa, né? Nosso corpo precisa de um respiro. Então, comer mais quando está claro e quando está escuro é mais saudável. Tanto que tem muitos estudos que mostram a alteração da microbiota intestinal em pessoas que comem mais à noite, né? Em plantonistas, por exemplo, médicos plantonistas que comem mais à noite tendem a ter um desequilíbrio maior das microbiotas intestinais, por exemplo, das bactérias intestinais. Então, o horário que você come importa. E o fato de comer sempre no mesmo horário, que foi, acho que a pergunta, eu acho que é importante ter uma rotina de comer sempre no mesmo horário, sim. Eu acho que é importante. Isso de não deixar muito à noite para comer e tal, será que tem alguma relação com os caçadores-coletores e tudo mais? Total. Antigamente, quando estava dia, né, iam caçar e à noite ficavam em jejum natural. E atualmente as pessoas comem o tempo inteiro, de 2 em 2 horas, 3 em 3 horas. E toda hora fica dando pico glicêmico, né? Que causa inflamação. Muito do nosso comportamento, assim, pra gente ajustar, é meio que voltar a viver igual o Homem das Cavernas, né? Sim. Tem um estudo muito interessante que avaliou o consumo de carboidratos com os nossos ancestrais, comparando quantidade de carboidrato dos ancestrais versus nós. Então, antigamente eles consumiam muito menos carboidratos, principalmente os refinados, menos. E atualmente a gente consome muito mais no nosso padrão alimentar. E isso resulta num aumento de inflamação, num aumento de LPS, que foi o que esse estudo mostrou. Então, consumir muito carboidrato, que é o que a gente faz atualmente e que os nossos ancestrais não faziam, é mais inflamatório. E isso que você falou de comer mais quando está claro e quando está escuro também é importante. Quando está escuro, não comer tanto. Você tem alguma ideia de como que era a alimentação dos ancestrais? Porque eu imagino que era, sei lá, carne dos bichos que eles matavam, mas não devia ser sempre, não sei. Frutas. Acredito que, né, totalmente sem processados, sem embalagens, isso é óbvio. Mas eu acredito que comida de verdade mesmo. Então, frutas, ervas, né? A carne vermelha. Tem até um gene, que é um gene que nós temos, né? Que dependendo da variação que você tem nesse gene, mostra se você tem um perfil mais caçador-coletor ou menos. Quem tem mais esse perfil tem um consumo... se beneficia mais de um consumo rico em carne, por exemplo. Já viu o Liver King? Não. Ele come carne crua, basicamente, assim. Ele é um personagem nos Estados Unidos lá, ele é muito conhecido, mas ele fala uma coisa que é um estilo de vida primal, sabe? Um estilo de vida... Como um caçador-coletor, como assim. Como o crudivorismo? Crudivorismo. Tá. Ele não come só carne crua, tá. Mas ele só come carne, não come outras coisas. E ele come uns fígados crus. Mas, ó... Põe uma foto do Liver King aí. Oh, meu Deus. Eu quero ver depois. Ele segurando, assim. Mas aí vai muito ao encontro do que a gente falou dos extremos. Eu tenho um paciente, super meu amigo hoje em dia, que ele fez um período de crudivorismo. Amou, o intestino dele tava diarreia, não formava mais fezes. Então, né, é necessário a gente consumir o alimento, às vezes cozido. A foto. Ele, claro que ele toma muitos venenos, né? Tem outros stacks. Tem outras coisas, mas ele é doidão. Mas ele come muita carne crua, inclusive, mas come só carne. Sim. Caramba, eu não sabia. Pois é, doideira. Não sabia. Doideira. Depois eu vou pesquisar. Diga. E o crudivorismo do seu paciente? Eu acho, ele ficou um super tempo em disbiose, não conseguia formar fezes, porque estava só consumindo alimentos crus. Então é importante a gente ter essa variação.
Eu sempre recomendo para os meus pacientes comer mais salada crua no almoço, que você vai ter o dia inteiro para digerir, e no jantar tudo mais cozido, porque a digestão é mais rápida e não vai atrapalhar seu sono. Então, quando você come no almoço coisas mais cruas, é melhor, porque você está ingerindo, né, alimentos crus, e à noite tudo mais cozido e não vai atrapalhar o sono. E vai ter esse tempo de digestão, né? A própria carne vermelha, a digestão da carne vermelha é mais lenta. Uhum. Então, colocar alimentos que têm a digestão mais lenta, quando você vai ter mais tempo para digerir e não vai impactar no seu sono, é importante. Uma coisa que é muito legal falar também, que impacta, que poucas pessoas sabem, que não é só o que você come, nem quanto você come, nem o horário que você come, mas a ordem que você come impacta.